Irmãos queridos, nós vamos agora dar sequência às exposições sobre o Evangelho de João, e nós nos encontramos no capítulo 14, verso 4. Paramos ontem paramos no domingo passado no versículo 3, e portanto hoje nós vamos analisar os versos 4, 5 e 6 do Evangelho de João. Vamos nos colocar de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. E em seguida nós vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente para a compreensão da verdade. Vou até pedir para o reverendo Clemente já vir aqui para frente para orar, pedindo pelaquela obra de iluminação do Espírito Santo. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar, reverendo? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa de oração. Te agradecemos por termos participado da Santa Ceia. E agora, neste momento solene, Senhor, que tu irás falar aos nossos corações, nós queremos pedir humildemente que tu abras o nosso entendimento, que a nossa atenção esteja voltada totalmente para a pregação da tua palavra, que a tua palavra nos transforme com o poder do Espírito Santo. E se tiver alguém aqui que ainda não tem Jesus como a verdade, é a vida, que essa pessoa reflita na pregação que vai ser feita, que ela venha aceitar Jesus como seu Salvador de sua vida. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nós pedimos novamente, e fala aos nossos corações, é o que nós pedimos e te agradecemos, em Cristo Jesus e o teu Filho amado, nosso único e eterno Salvador. Amém. A igreja pode ficar sentada. João capítulo 14, versículo 4, diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Com isso, o Senhor Jesus está trazendo à memória dos discípulos um fato. Que naqueles 3 anos de convívio com os 12, ele lhes havia comunicado uma espécie de verdade condutora ao dom da vida. A verdade das verdades. E eu confesso a vocês que a minha maior dificuldade de controlar o tom de voz, de não me exaltar, não me comover durante as pregações, reside no fato de observar que no Evangelho não há trivialidades. Tudo é questão de vida ou morte. O Evangelho nos comunica verdades que, repito, são de essencial importância para a manutenção da nossa sanidade mental. Para que conheçamos o vero sentido da palavra vida. E para que vivamos uma vida agradável ao Criador. Porque se existe um, a nossa razão exige que Ele tenha algo a dizer para você e para mim.
E o que ele tem a dizer é a sua vontade de que você e eu ajustemos a nossa vida ao seu caráter. O Senhor Jesus trata justamente dessas questões. Sem querer agir com manipulação, me tornar dramático. De forma não habilidosa, tocar nas emoções dos irmãos, mas permitam-me trazer à memória de todos um tema que é recorrente nas minhas pregações. E qual pregação que, de certa forma, não é autobiográfica? Que a pregação é a verdade mediada pela personalidade do pregador. E o que eu tenho para lhes dizer, que eu tenho dito a exaustão nesses anos de ministério na Igreja Presbiteriana da Barra, é que essas verdades que estão no Evangelho são as verdades que nos consolarão se tivermos que antever a morte. De viver a experiência da morte estar tão próxima a ponto de nos fazer sombra. Como diz o rei Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então, entenda que o exercício dominical de você sair da sua casa e vir para uma igreja como essa, representa, se essa igreja é séria, o contato com verdades essenciais e que não são tratadas pela literatura de autoajuda, que não servirão de tema para as telenovelas e que você também não encontra na música popular brasileira. É o cristianismo que está preocupado com o tema da vida eterna. O cristianismo que está sempre nos chamando a atenção para o fato de que nós duramos pouco. E que a nossa partida desse mundo pode ser súbita. É o cristianismo, portanto, que nos chama a atenção para a realidade daquele acerto de contas final, quando toda a humanidade terá que comparecer perante a presença de um ser santo, a fim de prestar contas das suas ações. Isso é profundamente racional. Se você me perguntar, mas por que é profundamente racional? Porque faz sentido a descrição que a fé cristã faz daquele dia. É o dia que você tomará conhecimento do fato de que você passou a vida se comportando como Moisés, que você e eu, diariamente, descemos do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos, a fim de impor os nossos valores morais sobre a vida do próximo. Não canso de mencionar a ilustração brilhante do pensador americano Francis Schaeffer. Na qual ele descreve o homem como um ser que vive como se tivesse um gravador pendurado no pescoço. Imagine você com um colar. Na época que ele usou essa metáfora, os gravadores eram enormes, década de 70. Agora nós podemos pensar em um aparelhinho diminuto, pendurado aqui no pescoço. De modo que toda vez que nós emitimos um julgamento moral, a tecla de gravação é apertada pelo próprio Deus. Quando chamamos alguém de corrupto, quando declaramos que alguém é egoísta, quando dizemos você é vaidoso, cada declaração dessa natureza, a tecla de gravação é apertada pelo dedo de Deus, escreve Francis Schaeffer.
Naquele dia em que a humanidade terá que comparecer perante o Criador, e um Criador que, segundo o cristianismo, vai perguntar de você e de mim, como que vocês conseguiram causar 2 guerras mundiais? Como foram capazes de extinguir as espécies de animais que eu criei? Como que vocês puderam poluir os rios, entupir os mares de plástico? Como puderam escravizar uns aos outros? De maneira de um dos seus autores mais famosos, um dos pais do pensamento político de vocês, ter dito que o homem é o lobo do homem. Naquele dia de Schaeffer, Deus vai apertar a tecla play e nós vamos ouvir a nós mesmos. E uma pergunta nos será feita: o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira cobrando do próximo? Por isso que nós precisamos de salvação. Porque nós pregamos solidariedade e não somos solidários. Nós condenamos o egoísmo e nós somos egoístas. Nós chamamos pessoas de hipócritas e nós nos comportamos com hipocrisia. E Jesus, portanto, sabedor desse fato, em amor, anunciou o caminho para os seus discípulos. Há um caminho que lhes permitirá chegar no lugar onde sempre viverei. Eu lhes apresentei durante esses 3 anos. Eu vou morrer amanhã, é o que ele está dizendo. Nós estamos aqui na noite anterior à crucificação. Eu estou para ser crucificado amanhã. E em breve vocês se tornarão privados da minha presença física. Mas eu parto consciente do fato de que lhes anunciei o caminho para onde eu vou. Eu fui claro, objetivo, e lhes revelei, em amor e com lágrimas, o caminho que conduz à redenção eterna. Tomé, um dos 12, toma a palavra e faz uma pergunta ao Senhor Jesus, muito provavelmente representando todo o grupo de apóstolos. Não sabemos para onde o Senhor vai. Com isso, Tomé revela a presença de um problema recorrente na vida de toda e qualquer igreja. A nossa lentidão para discernir a verdade. Que muitas vezes nós vemos, mas não enxergamos. Ouvimos, mas não escutamos. Temos contato intelectual com a verdade, mas a verdade não se torna visceralmente nossa. Ou por tão condicionados que estamos por esse mundo de iniquidade, não percebemos o sentido da mensagem de Cristo. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Tomé estava interpretando literalmente a mensagem de Cristo. Ele não entendeu que o Senhor Jesus estivesse falando sobre céu, sobre vida eterna, vida após a morte. E nós cristãos não temos nenhum problema em lidar com esse tema, porque o nosso conceito de felicidade envolve uma resposta para o enigma da morte. Entendam que ninguém levou mais a sério na história da humanidade o existencialismo do que os crentes.
antes de Jean-Paul Sartre, de Søren Kierkegaard, antes de Schopenhauer, nós nos deparamos com Salomão redigindo o livro de Eclesiastes e dizendo a seguinte coisa: a vida debaixo do sol é desprovida de significado. Morre o ímpio, morre o santo e ambos têm o mesmo destino. Ali Salomão falando sobre a perspectiva de um mundo sem Deus. Então Tomé interpreta de modo literal para onde que o Senhor está indo. Vai para o templo? Vai voltar para a Galileia? Nós não temos a mínima ideia do significado de um caminho que leva a algum lugar, porque nós não sabemos para onde que o Senhor está nos conduzindo. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí, ele foi de uma sabedoria. É impressionante como que luz e trevas habitam na igreja. De um lado as trevas. 3 anos de convívio com Cristo. Isso para mim é muito consolador. Porque quando eu vejo o comportamento de alguns membros da nossa igreja, a minha consolação é saber que Cristo viveu o mesmo problema. Quando eu vejo a atitude de algumas pessoas, eu sou levado a dizer: meu Deus, elas ouviram as exposições de Gálatas, de Efésios, de Filipenses, de Colossenses, de Marcos, estão no capítulo 14 do Evangelho de João, e eu nunca vi gente mais carnal do que essa. Estou batendo na igreja? Veja o que alguns dos nossos membros ou de pessoas que passaram por aqui estão escrevendo nas redes sociais. A forma como lidam com o próximo. É chocante. É chocante. Tem um bistrô que eu frequento lá em Niterói. De vez em quando eu vou lá comer uma comidinha, conversar com os amigos. Não tem nenhum cristão. O que me impressiona? Com exceção do fato deles não usarem a terminologia evangélica, em alguns aspectos, eles são iguais a muitos de nós, ou até superiores, do ponto de vista dos valores que professam. Então aqui está Tomé. 3 anos de comunhão com Cristo. O que significa, portanto, que o pasto pode ser farto e o rebanho magro. Entendam que toda aquela geração que ouviu a pregação de Moisés no deserto, morreu no deserto. E Jeremias pregou para um Israel que não deu ouvidos à sua mensagem. O apóstolo Paulo é encontrado na 2ª epístola ao Timóteo dizendo: todos os da Ásia me abandonaram. Demas me abandonou, amando o presente século. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Porque os maiores adversários do verdadeiro evangelho, na história do cristianismo, fato esse destacado pelo grande Martin Lloyd Jones, são pessoas de dentro da igreja. Os maiores opositores da verdadeira pregação do evangelho, historicamente, está nos livros de história, são membros de igrejas consideradas cristãs. Mas em meio a essas trevas, nós nos deparamos com Tomé dizendo: se não sabemos para onde o Senhor vai, qual é o sentido do Senhor nos dizer que há um caminho? Nós não conhecemos o destino. Como vamos discernir qual é o caminho, se nós não temos a mínima noção do lugar para onde tudo isso está nos levando? Portanto, Tomé aqui nos apresenta a necessidade imperiosa de nós determinarmos qual deve ser ou qual será o principal vetor das nossas vidas. Gente, onde nós queremos chegar?
O que estamos fazendo da nossa existência? Qual é a finalidade da nossa vida nesse planeta? E que torna subserviente a ela o que nós fazemos com o nosso tempo, com o nosso casamento, com o nosso dinheiro, as coisas que declaramos, com aquilo que nos recusamos também a praticar. Essa é uma pergunta central. Qual é o seu destino? O que nós não podemos é seguir a filosofia de Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar, vida leva eu. Não. Nós queremos manter a mão no leme. Nós dispomos de uma bússola chamada Jesus Cristo. Se somos cristãos, nós temos certas ambições. Aliás, somos os mais ambiciosos de todos os seres humanos. Porque vemos à nossa direita, à nossa esquerda, pessoas se contentando com álcool, fama, sexo, poder, enquanto nós nos tornamos seres incorrigíveis, em razão do fato do cristianismo ter despertado em nós essa ambição que torna esse mundo pequeno para os nossos interesses pessoais. Como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Romanos, nós queremos glória, honra e incorruptibilidade. Nós queremos a visão beatífica. Nós queremos um dia vencer as nossas limitações físicas. Anelamos por uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Queremos habitar num reino de justiça e santidade, e que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus a todos ilumina, conforme declara o livro de Apocalipse. Essa é uma pergunta, portanto, que você tem que responder hoje. Qual sua meta? Sua maior ambição? Onde você quer chegar? Como espera envelhecer? Onde espera ser encontrado? E com que pensamentos? Com que ideais? Com que anelos? Com que histórico de vida quando chegar o momento da sua partida desse planeta? Não sabemos para onde o Senhor vai. O Senhor Jesus havia sido claro com os discípulos. E aqui Tomé trata de modo literal, temporal, secular, o que deveria ser visto sobre uma perspectiva, vamos assim dizer, soteriológica, escatológica, celestial. Como podemos saber o caminho? Portanto, em primeiro lugar, nós queremos saber para onde tudo isso nos levará. E aí sim, com base no discernimento desse destino final, nós queremos, juntamente na tua presença, discernir o caminho. Ao que o Senhor Jesus responde, possivelmente, por meio de uma declaração que está entre as 5 mais importantes da Bíblia. Se me perguntassem, Antônio, dentro dessa hierarquia de versículos bíblicos, quais os que você destacaria como os mais importantes da Bíblia? Eu teria que incluir esse. Sem a mínima dúvida. O cristianismo inteiro
está nessa declaração. E se você quer conhecer a fé cristã, separe tempo para meditar sobre o verso 6, e aqui eu termino a minha exposição bíblica. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Mais claro do que isso, impossível. Contudo, nós podemos fazer uma interpretação dessa declaração capaz de desvirtuar o seu sentido. Porque o texto não está dizendo que ele vai trilhar um caminho que, se pelo qual transitarmos o seguindo perseverantemente, nós seremos salvos. A Bíblia não está ensinando isso. Não tente ser salvo mediante a imitação de Cristo. É o grande erro de Thomas de Kempis, na sua obra mais famosa, A Imitação de Cristo. Quando ele deixa subentendido que nós somos salvos por imitarmos a Cristo. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo, pelo derramamento do seu sangue. Nós somos salvos pela sua vida, porque ele cumpriu a lei por nós e pagou o preço dos nossos delitos. Quando ele declara, eu sou o caminho, o que ele está comunicando à sua igreja, aos seus discípulos, é que ele, pessoalmente, não uma abstração, e não uma vida de alto desempenho moral, nos levará ao reino dos céus. Ele só é caminho quando nos toma pelas mãos. Ele só é caminho quando nós nos tornamos parte dele. Ele só é caminho quando entendemos que pela fé no seu sacrifício, nós somos justificados daquelas iniquidades que a lei de Moisés não é capaz de nos purificar. Então, como nós somos salvos? Quando olhamos para os 10 mandamentos e nos desesperamos. Quando olhamos para a forma como tratamos os nossos pais, os nossos empregados, os nossos filhos, o nosso cônjuge, como lidamos com o dinheiro, como lidamos com o próprio Deus. Envergonhados, não sabemos o que fazer com a nossa vida. A salvação se estabelece quando nessas horas nós tomamos a decisão de voltar para a casa do Pai. Tal como o filho mais novo da famosa parábola do filho pródigo. Veja como que Jesus descreve ali a salvação. Ele tem sua vida nivelada à vida dos porcos. A Bíblia deixando subentendido que quando, muitas vezes, a providência divina permite que o ser humano tenha a sua vida nivelada dos porcos, ele se arrepende. Foi o que me levou, esses dias, ter uma conversa difícil com um policial na periferia de Niterói. Eram 10h30, eu estava voltando aqui do culto. Quando chego no bairro de Maria Paula, que é um bairro contíguo a Pendotiba, ouço uns disparos de arma de fogo. Jogo meu carro no acostamento, me refugio atrás de um poste. Percebo um policial correndo atrás de alguém. Me aproximo da cena e me deparo com um rapaz negro, caído no chão, e um outro, de pele branca, com um tiro na boca.
Me aproximei do policial e disse: eu sou pastor, o senhor me permitiria pregar o evangelho para eles? Qual o meu pressuposto? Eles praticaram algo horrível. O policial falou para mim: eles tentaram nos matar. Eu falei para ele: amigo, eu lido com policiais. Eu frequento o batalhão de operações policiais da Polícia Militar, sou filho de policial, eu tenho uma ideia do que você está passando. O que é você ver uma pessoa querer te matar? E como que eu vou exigir dele equilíbrio num momento como esse? É muito difícil, eu confesso. Contudo, naquele momento, o Espírito Santo trouxe à minha memória a parábola do filho pródigo, que nos ensina que no momento em que o homem tem contato com a sua miséria, a graça divina pode operar de maneira que ali, com a vida nivelada, a vida dos porcos, desejando se alimentar das alfarrobas dos porcos, diz a Bíblia, ali, ele tome a decisão de voltar para a casa do pai. Eu não falei para o policial que ele não tinha condição emocional de me ouvir. Mas eu pensei, ele levou um tiro na boca. O sangue pendurado, fez uma bolha, uma cena horrorosa. Eu me aproximei de um deles e disse: você está me ouvindo? Ele fez assim. Como havia muita gente gritando, dizendo para matá-los, eu falei: não sei o que vão fazer comigo, mas eu não saio daqui sem pregar o evangelho para os dois. Me agachei para o de pele escura. Você está me ouvindo? Ele fez sinal de positivo. Falei para ele: parceiro, está aqui alguém que não te considera um lixo. Não concordo com o que você fez com esses policiais. Mas talvez agora, no momento de agonia, você entenda que tomou um caminho errado. E pode ser que tenha chegado agora a hora da sua redenção. Você não consegue falar comigo, mas que pelo menos... E nisso, a multidão atrás de mim. Está com pena, leva para casa. Mas se eu não tratar ele assim, como é que eu vou esperar ser ouvido por Deus se eu também não valho nada? Quem aqui se habilita a dizer que vai entrar no reino dos céus porque é essencialmente bom? Quem aqui nunca matou no coração? Uma hora e meia para a ambulância chegar, o carro do bombeiro. O rapaz virou-se para o policial e disse: por favor, o senhor pode me matar? Eu não estou aguentando mais de dor. Me virei para o branco. O policial falou: olha, você pode ficar tranquilo que você vai viver. Aquela coisa, aquela gosma saindo da boca. Falei: eu sou pastor. Não concordo com o que você fez, amigo. Mas olha, diante dessa situação, você descobriu que Deus não chamou para viver essa vida. E agora pode ser o momento da redenção, na hora mais difícil da sua existência, de você se arrepender dos seus pecados e recomeçar. Tive que entrar no meu carro, com medo de que a multidão fizesse alguma maldade, entrei, parti, e quem sabe espero um dia encontrá-los em algum lugar aí, convertidos. Um deles talvez tenha morrido, mas o outro, segundo a imprensa, teria sobrevivido. Não estou bem certo, mas eu, quem sabe, um dia encontrá-los por aí, redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Porque isso é possível. O que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nisto todos conhecerão que vocês... verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E vocês entrarão no reino dos céus não por me imitar. Vocês entrarão no reino dos céus por crer em mim, por comer da minha carne, beber do meu sangue, por se apropriarem dessa redenção. Eu sou a verdade. Com isso, o Senhor Jesus está declarando
Gente, esse é o conceito cristão de verdade. O Senhor Jesus está declarando que a sua mensagem corresponde à realidade dos fatos da vida. Que quando você tem contato com o Evangelho, você tem contato com o mundo real. Eu sou a verdade. Por quê? Porque vocês sempre foram um fracasso quando o tema é Deus, o Criador, e sua relação com os homens. Vocês podem fazer boa engenharia. Vocês podem ser hábeis no seu campo de investigação intelectual, temporal. Mas quando o assunto é Deus, vocês se comportam como uns loucos. Ora, vocês pegam o seu próprio filho e entregam em sacrifício, julgando que com isso estão comprando o meu favor. E ora, eu os vejo julgando que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que é capaz de permitir que vocês sejam maus, prostituindo assim o seu amor por amar. Quando ele declara, portanto, que ele é a verdade, o que ele está dizendo é que na sua pregação essa visão simétrica de Deus é apresentada. O Deus que é leão, o Deus que é cordeiro, o Deus que é justiça, o Deus que é amor. Eu sou a verdade porque lhes apresento o diagnóstico mais preciso sobre a natureza humana. E por isso querem me matar. Pois o que eu tenho a lhes dizer é que vocês são visceralmente maus. E o que há de bom, o que os leva a tratar com amor os seus filhos, é o que vocês carregam da imagem e semelhança do Deus Criador. Mas é evidente que vocês precisam de redenção, que é uma peçonha dentro de vocês, que só a minha mensagem pode retirar. Ele é verdade, porque ele descreve o sentido da nossa existência. Ele é verdade porque ele fala com precisão, com exatidão, sobre a origem dos céus e da terra. E sobre o porquê estamos nesse planeta. E por que os nossos cabelos ficam brancos, o nosso rosto é deformado pela vida. E por que nós duramos pouco, embora anelemos pela eternidade. Ele que nos ajuda a entender por que o ser humano prova em não poucas ocasiões da sua maior infelicidade quando conquista na vida o que tudo anelou. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é a verdade. Porque nele, presta atenção, a frase não é minha, e nem sei quem é o autor dessa declaração tão extraordinária. Em Jesus Cristo nós vemos a Deus como é e ao homem como deve ser. Ele é a verdade por mostrar como nós deveríamos nos relacionar com o próximo e com o Pai. Ele é a verdade, porque descreve o único caminho de redenção. Como que rebeldes podem se reconciliar com o Rei do Universo, contra quem se rebelaram. Ele é a vida. Hoje me bateu um arrependimento aqui, antes de subir ao púlpito. Que eu falei, Senhor, eu errei com a igreja. Eu deveria ter alinhavado. Eu deveria estar com um esboço agora diante dos meus olhos, a fim de apresentar os 10 ou 20 sentidos que eu encontro nas Sagradas Escrituras para a palavra vida. Mas eu tenho apostado na seguinte coisa.
Eu me mato de estudar, eu oro, eu me preparo e venho para o púlpito acreditando que o Espírito Santo vai honrar os meus esforços e me dar no momento aquilo que talvez eu não me abrisse para receber por estar amarrado a um sermão. Eu aprendi isso com Martin Lloyd Jones. Acreditar na palavra que é dada no púlpito no momento. E se eu estou lendo meu sermão, eu posso me tornar surdo para que o Espírito Santo quer que eu fale com a igreja. E muitas vezes, vocês podem ter certeza, as horas que mais eu me exalto no púlpito, e tenho tentado controlar isso, porque tenho saído muito cansado, procurando então pregar de uma forma que eu não me desgaste tanto, mas as horas que eu fico mais inflamado são aquelas nas quais eu vejo na Bíblia, no ato da pregação, o que não consegui ver em casa. É impressionante como que isso acontece frequentemente a cada domingo. Há muito que se falar sobre a palavra vida. O que é a vida? Quando nós podemos dizer que alguém está de posse da vida? Vamos lá. Não vou apresentar os 20 pontos. Não tenho nem memória para isso. Mas falar umas 3 ou 4 verdades sobre o sentido da palavra vida. É claro que vida é você ter o problema da morte resolvido na sua existência. Como diz Blaise Pascal, no seu extraordinário livro, a maior obra de apologética que eu li na minha vida, Pensamentos. Nós seres humanos, como detentos, homens e mulheres atrás das grades, que veem, dia após dia, um companheiro de prisão sair da cela e ser degolado diante de nós. E cada morte anunciando o nosso destino. A nossa morte também. Por isso que Pascal diz que o problema da espécie humana é não conseguir ficar sozinho dentro do quarto. Ele chega ao ponto de dizer, quando o homem caça, ele não quer a presa, ele só quer caçar. Ele quer se manter entretido com algo que o impeça de ouvir a si mesmo, porque a sua condição é trágica. Não há vida sem resposta para o problema da morte, e Jesus Cristo veio para nos conceder o dom da vida eterna. Agora, vida também significa você acreditar que há vida antes da morte. Que você pode encontrar um sentido para a sua existência nesse planeta. O dia não nasceu, você olha para o relógio e diz, eu tenho mais 2 horas de sono. Mas é tanta oportunidade de servir a Deus e de fazer a sua obra, que eu quero me levantar agora, porque se há alguém nessa cidade que tem motivo para acordar cedo, esse alguém sou eu. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sei porque o meu coração bate. Eu sei porque a providência sustenta o fôlego da vida em mim. O que é a vida? Vida é você poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Vida é você poder dizer, eu tenho espinho na minha carne. E um mensageiro do inferno que bate na minha cara. Tenho enfrentado problemas na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Orei a Deus pedindo solução. E Ele tão somente me disse, a minha graça te basta. A minha loucura por você, o meu espírito, o meu evangelho, os meus anjos, o meu cuidado pela sua vida, são suficientes para você. Portanto, me gloriarei, diz o apóstolo Paulo, nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Essa capacidade de viver acima das circunstâncias denota a presença de vida. O que é vida? Vida é você deixar o seu cetro do lado de fora da igreja, se cingir com a toalha, lavar os pés dos irmãos, ser, portanto, livre para fazer o trabalho da empregada doméstica, porque você sabe quem é.
foi criado à imagem e semelhança de Deus, é estimado pelo Pai. Por isso, não precisa de posto de proeminência para se sentir amado. O que é a vida? Poder perdoar. Como diz um psiquiatra argentino, quando nós não perdoamos, botamos o objeto da nossa amargura dentro de um cárcere, sendo que o carcereiro somos nós. Vida é você não cumprir o script de carcereiro do objeto do seu ódio. O que é a vida? É se perceber como receptáculo de dons e talentos. E cônscio do fato que há mãos que só você vai tocar. Que há necessitados que só você vai socorrer. Que há perdidos que só você vai alcançar por evangelho, porque você é irrepetível, é singular. Não há outro. E há uma forma de comunicação do amor de Deus através da sua vida, que é única. O que é a vida? A vida é você fazer da oração a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. O que é a vida? Na luta, na crise de ansiedade que o acomete 2 horas da madrugada, você poder erguer a voz aos céus e dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O que é a vida? É beijando na boca o objeto do seu amor. É comendo a iguaria fina. É visitando o lugar dos seus sonhos e ter alguém no cosmos para quem você possa dizer: louvado seja o seu nome. Porque o cristão come a comida e sente o sabor, porque tem alguém no cosmos para poder dizer: muito obrigado. O que é a vida? É o perdão de pecados. É o batismo com o Espírito Santo. É o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. O que é a vida? É a parte final do versículo 6. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui o Senhor Jesus tem que me controlar. Sexta-feira eu preguei no Sumaré, na Igreja Brasil para Cristo. Estava muito frio do lado de fora, eu raciocinei assim: se eu me emocionar, conforme tem sido a tônica do meu ministério, esses dias minha mulher me acordou de madrugada, assim, de noite, pegou uma cena minha pregando e falou: você precisava gritar tanto assim? Fiquei morrendo de vergonha porque ela estava certa. Aí eu preguei de um jeito na Igreja Brasil para Cristo, eu percebi o seguinte: todos me entenderam. O pastor insistindo para eu voltar no ano que vem, em agosto, para levar toda a família e ficar 3 dias com ele lá na igreja. Brasil para Cristo, uma outra denominação. Aliás, eles me contaram uma história engraçadíssima. Um missionário da Igreja Brasil para Cristo foi plantar uma igreja na Bolívia. Como se chamava a igreja? O Brasil para Cristo. Na Bolívia. A direção da igreja teve que chamar um missionário e falar: pô, parceiro, assim não dá, cara. Brasil para Cristo, na Bolívia. E essa história é autêntica. O pastor da igreja me contou. Aí o que aconteceu? Eu consegui falar com calma, que eu estou tentando falar agora. Gente, saí da igreja intacto. Minha camisa não estava suada, um frio tremendo lá de fora. Não fiquei gripado, não tive crise de sinusite. Eu falei: Senhor, me dá domínio próprio. O Senhor sabe que eu já perdi no voto de não usar cartão de crédito. Eu fiz um voto, falei: não vou usar mais cartão de crédito. Disse no Twitter, falei: olha, gente, tomei uma decisão histórica. Não uso mais cartão de crédito, estou deixando os cartões de crédito em casa. Tremenda libertação. Já pequei várias vezes. Mas a graça divina está atuando sobre minha vida. Porque o que C.S. Lewis diz? Nem sempre Deus dá vitória sobre o pecado quando você ora. Ele dá a perseverança. A graça para você continuar procurando. E a minha relação com o cartão de crédito está sendo essa. Chega a fatura no final do mês. Não, eu vou ver a fatura. Quando eu olho, não, isso não. Eles erraram.
Isso é exploração da mão de obra da classe trabalhadora. Aí quando você vai ver, o negócio está irritantemente certo. E eu gastei tudo aquilo mesmo. Então, só apanhando. Agora o meu outro voto é o voto para não perder o controle na pregação. Para tentar sair inteiro. Hoje eu tenho que pregar no subúrbio também, lá de Belfort Roxo, tem que estar inteiro para pregar. Pois bem, mas como manter a integridade emocional quando você se depara com a parte final? Aqui 2 minutos eu encerro para a gente orar. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui estamos nós. Para onde toda essa história quer nos levar? Para a presença do Pai. O que nós queremos é estar na companhia de um ser todo-poderoso e que nos ama infinitamente mais do que nós amamos os nossos filhos. E ele não diz, ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Qual é o nosso vetor? Qual é a nossa bússola? O que almejamos, o que desejamos da vida? Para onde os nossos desejos devem convergir? Aqui está a resposta. A companhia do Pai. Contemplar a beleza do Pai. Em estado de perplexidade, encanto e louvor. O adorar em espírito e verdade. Que Deus o abençoe muito em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Repito. Há um espírito novo na nossa igreja. Há muito tempo eu não vejo, e graças a Deus num culto lindo, igreja cheia, eu não vejo simpatia, empatia. As lágrimas estão voltando aos nossos cultos. Vejo isso à noite, estou vendo isso de manhã. Deus está honrando a nossa querida igreja. Deus está nos tornando uma igreja unida num só corpo, num só espírito, vivendo para a glória de Deus. E temos orado na segunda-feira, Senhor, que em cada culto de domingo haja a bênção de Pentecostes. E nós vamos então orar agora. Pai Santo, como mensurar o valor de tudo o que nós acabamos de ler? Senhor, nós vemos a sua impressão digital nessa passagem. Te agradecemos por Jesus, profeta maior do que Moisés, sacerdote mais excelente do que Arão, rei mais glorioso do que Davi. Te agradecemos pelo pão da vida. Jesus, o só pensar em Ti enche o nosso peito de doçura, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, início de tarde, de instrução espiritual. Senhor, enche do Espírito Santo a nossa igreja. Dá-nos visão, atrai os eleitos. Queremos chegar ao final do ano com 2 cultos, Senhor, superlotados e tomados de adoradores, de homens e mulheres famintos pela verdade. Senhor, e que cresçamos em graça e em excelência. Sabemos, Senhor, que os próximos versículos de João estão entre os mais santos, sublimes, excelsos da Bíblia. Senhor querido, em nome de Jesus, não permita que o púlpito esteja aquém da glória da Tua verdade. Que não falte, Senhor, a obra de iluminação do Espírito Santo. Ó Deus, e que a nossa igreja receba a mais profunda consolação, o mais profundo encorajamento, Senhor, a mais profunda disposição de alma para, num só corpo, viver para a exaltação do Teu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.